E hoje nós vamos falando sobre algo, depois a Aninha minha esposa, ela vai continuar falando sobre outro bocadinho de coisa, amém? Eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as palavras, o poder da palavra e da confissão dentro do lar. Como é importante, amados, nós atentarmos para parece uma coisa tão simples, mas nós devemos atentar para essa questão, porque a Bíblia fala muito sobre palavras, a Bíblia fala bastante sobre confissão, e talvez você me diga nessa noite que já ouviu muito sobre isso. Glória a Deus, porque precisamos ouvir cada vez mais as mesmas coisas, amém? Mas como é importante nós enfatizarmos esse assunto para que nós possamos estar bem guardados sobre isso. Diga assim comigo, pegue sua Bíblia, vamos fazer uma confissão aqui, ou seu celular, seu tablet, pega aí, eu quero fazer uma confissão com você. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso, amém? Glória a Deus. A gente sabe que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por situações dentro do convívio familiar. Afinal de contas, o que acontece é o seguinte: no casamento e na família, são duas pessoas diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, que se unem debaixo do mesmo teto. Às vezes, amados, por causa dessas diferenças, podem haver aí alguns curtos-circuitos. E eu sei que isso, não sei se a sua casa é diferente da minha, mas às vezes dá uns curtos-circuitos, não é verdade, minha querida? Às vezes aí a gente tem que dar uma normal. Isso é normal e sempre vai acontecer, porque, como eu disse, são duas pessoas diferentes convivendo debaixo do mesmo teto. E uma das coisas que nós aprendemos a tomar muito cuidado desde o momento que nós começamos o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa família, foi justamente tomar cuidado com aquilo que nós falamos dentro do nosso lar. Porque nós somos um produto daquilo que nós declaramos todos os dias. Hoje você está no lugar que você está porque ontem você falou palavras que trouxeram você até esse lugar hoje. E amanhã você e a sua família, a sua casa, vão estar em outro patamar, amém? Vocês vão estar em outro nível, você vai progredir. Por quê? Porque a palavra de Deus, amados, ela é progressiva, e nós temos que progredir junto com ela, amém? Conhecendo e aprendendo a falar aquilo que Deus... Uma coisa que acontece muito é que em alguns momentos, algumas pessoas, e essa pessoa não está aqui, tenho certeza disso, mas alguns acabam dizendo palavras que não concordam com aquilo que a Bíblia diz, e dessa forma, dessa maneira, amados, a coisa não vai fluir, a coisa não vai acontecer da maneira que você planejou para sua casa e para sua família. Se alguém disser contrário àquilo que Deus diz, tudo aquilo que nós semearmos, amados, pode ter certeza que nós vamos colher. Não tem como ser diferente, amados. As palavras que nós plantarmos, nós vamos colher. É uma lei. Lá em 2 Coríntios 4:13, se você quiser abrir a sua Bíblia, eu encorajo você a abrir a sua Bíblia aí, ou seu tablet, seu celular, seu smartphone. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você tem que falar em linha com aquilo que Deus diz. Você tem o espírito da fé dentro de você. A partir do momento em que você nasceu de novo, amados, você tem esse espírito, você tem essa fé do tipo de Deus, a fé que não é na mente, a fé no coração, amém? É essa fé que vai funcionar. E quando você diz e chama à existência as coisas que não são como se já fossem, o que vai acontecer é que você vai cada vez mais se aproximar do seu objetivo. Digamos que o meu objetivo seja chegar naquelas caixas ali, ó, de som. Ali é o objetivo da minha família, de chegar naquele objetivo ali, naquelas caixas. A partir do momento, amados, que eu começo a confessar a palavra de acordo com aquilo que Deus diz, eu vou me aproximando do meu objetivo. A Bíblia diz lá em Hebreus que nós devemos reter firmemente a nossa confissão. Isso quer dizer, se nós formos trazer isso aí do grego para o que diz originalmente, quer dizer que nós devemos continuar falando a mesma coisa, sempre dizendo a mesma coisa. Então, se o meu objetivo é chegar ali naquele lugar, e eu começo a dizer aquilo que Deus diz, amém? Ali está, digamos, a minha bênção, a bênção para minha casa, para minha família, para os meus filhos, glória a Deus. E se eu começo a concordar com Deus, eu começo a dizer aquilo que Ele diz, eu começo a me aproximar do meu objetivo, e eu começo a andar e me aproximar do meu objetivo, declarando aquilo que Deus diz, falando aquilo que Deus diz. Eu estou chegando perto daquilo que
que é meu, que me pertence. Existem coisas dentro da palavra que pertencem a mim e a você. Amados, não podemos passar por esse mundo, não podemos passar a nossa vida sem usufruir daquilo que Deus tem para mim e para você, para sua casa, para o seu lar, para sua família. Ah, Roberto, mas eu já nasci de novo. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso é maravilhoso. Mas Deus, Ele tem mais para você. Deus tem um plus para você. Deus tem mais para nossa vida. Mas, amados, se eu começo a me aproximar do nosso objetivo aqui, da nossa bênção, mas só que de repente, amados, por algum motivo eu começo a dizer o contrário daquilo que a Bíblia diz. Sabe o que acontece, amados? Eu vou começar a retroceder. E eu vou começar a retroceder se eu continuar falando em desacordo com aquilo que a palavra diz. A Bíblia diz, amados, que andarão dois juntos se houver entre eles acordo. Se não houver acordo entre eles, será que vão andar dois juntos se não houver acordo? Não vai ter, não tem como. A mesma coisa, amados, é em casa. É como eu falei para vocês quando nós iniciamos o nosso casamento, nossa jornada, juntos como família, nós começamos a chamar coisas à existência, amados. Quando conhecemos essa palavra, quando eu fiz o rema, quando nós fizemos o rema, nós já começamos a colocar essa palavra em prática, porque é automático. Todos aqui fizeram rema ou tem alguém ainda que não fez o rema? Levante sua mão. Tem alguém que não fez ainda o rema? Faça o rema, amém? É maravilhoso, uma escola do Espírito, vai abençoar muito a tua vida. E o que acontece? Nós começamos a chamar coisas à existência, chamar coisas à existência, começamos a concordar, chamando a existência. E amados, eu vou dizer para você, não foi da noite para o dia, porque muitas vezes a nossa expectativa é que as coisas aconteçam da noite para o dia. Amados, deixa eu te falar uma coisa, nem sempre o salário vai sair no sábado como está programado, na sexta-feira. Deus, amados, Ele quer receber primeiro. Como é que é isso, Roberto? Deus quer receber primeiro? Porque primeiro eu tenho que crer e depois eu vou receber. No mundo desses últimos dias, principalmente hoje, o mundo está dizendo o seguinte: você precisa ver, tocar. Na verdade, o mundo sempre foi assim, não é verdade? Nós precisamos pegar coisas palpáveis, a gente tem que ver. Só que com Deus, amados, é diferente. Com Deus nós temos que crer, chamar a existência, para depois começar a obter. Eu lembro que quando nós fomos para Porto Velho, Rondônia, que nós fomos lá para Rondônia, Porto Velho, não sei se vocês conhecem, na região norte do Brasil, é bem distante. E quando nós fomos lá para aquele lugar maravilhoso, nós fomos lá para iniciar uma obra do Verbo da Vida, uma igreja do Verbo da Vida. E amados, nós tivemos que vender o nosso carro em Recife, e nós tivemos que vender as coisas, e nós só levamos a roupa e só o que dava para levar. Os livros que nós não podíamos abandonar, claro, e as roupas, e só isso. Vendemos o carro, e quando nós chegamos lá, meus amados, vocês não têm noção do sol que é lá. Lá é muito quente, meu irmão. Olha lá, é quente demais. Dá para você fritar um ovo no meio da pista lá. Uma coisa interessante que nós vimos lá é o pessoal até caindo, desmaiando de tanto calor, no meio da rua, assim, do nada o pessoal caía, desmaiava, que dava a pressão baixava. E nós ficamos assim, admirados com isso. Mas nós começamos a falar a palavra. Não começou a nevar lá não, viu? Mas nós começamos a falar a palavra sobre a nossa condição quando nós estávamos lá. Porque nós chegamos numa condição, amados, que nós dependíamos, a nossa fonte é Deus, mas nós precisávamos do quê? De um mecanismo, de alguma coisa que nos desse a provisão. A fonte é Deus, mas precisávamos aí de um mecanismo para que pudesse nos dar o nosso rendimento, né? A gente poder conseguir viver lá. E a questão do carro, amados, a gente lembra que a gente ia no ônibus, e dentro do ônibus mesmo, quando a gente estava andando no ônibus, a gente começava a chamar a existência, a chamar o carro à existência. Nós entrávamos dentro do ônibus, amados, e já começávamos a confessar. Olha, eu vou dizer para você, isso funciona. Se alguém dizer para mim que isso não funciona, eu vou dizer, você chegou tarde demais, porque eu já experimentei. Depois que você experimenta, amados, as coisas com o Senhor, ninguém mais pode anular isso. É claro que o diabo vai tentar, amados, tentar fazer com que você comece a desconfiar das coisas do Senhor, tentando colocar na minha e na sua cabeça, tipo assim, não funciona, não dá certo, não vai acontecer. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ficar lá, como eu falei em Hebreus, você tem que ficar firmemente, amados, com a sua confissão da fé, daquilo que a palavra diz, amém? Eu não sei o que você está passando hoje dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu não sei, amados, se o seu casamento está precisando de um upgrade. Eu não sei se é o seu filho que está dando problema ou a sua filha, mas eu quero te dizer uma coisa, você precisa abrir essa boca sua e começar a falar a palavra. Você precisa botar força, meu amado, porque o diabo, ele não vai descansar. Ele vai querer que você pare de falar, que você pare de confessar. Ele vai querer que você desista do seu alvo, do seu objetivo. Mas o que você vai fazer? Você vai continuar pegando junto com Deus e com a palavra. O irmão Kenneth Hagin, em um determinado momento, ele subiu em cima da Bíblia, literalmente, amado, para mostrar para o diabo e para ele mesmo, para sua alma, que ele não desistia, que ele não entregava o jogo, que ele ia continuar firme, porque ele precisava de um valor muito alto para construir o rema lá em Tulsa, Oklahoma. Mas ele literalmente subiu em cima da Bíblia para mostrar para o diabo: olha aqui, diabo, essa palavra funciona, essa palavra dá certo,
essa palavra dá certo, ela funciona, eu não vou desistir. Sabe, não abra mão do seu filho, não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família. Fica firme, continue chamando à existência as coisas que não são como se elas já fossem. O que acontece muitas vezes é que a pessoa começa a ficar um pouco ansiosa, e a ansiedade tem que estar fora. Se a ansiedade entrar, não vai dar certo. Você tem que ficar resiliente, perseverante no seu objetivo. Olha, vai acontecer porque Deus disse, está escrito, está dito. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto, na tentação do deserto? Porque Jesus foi tentado, mas ele venceu o diabo dizendo a palavra. Ele dizia, está escrito, está dito. Amados, ele nos mostrou, esse trecho da Bíblia não está na palavra somente, amados, como uma coisa para ficar mais bonito. Não, amados, é para nos mostrar como nós devemos fazer. Você e eu temos que falar, amados, para o seu diabo. Olha, seu diabo, é o seguinte, olhe para baixo porque ele está embaixo, amém? Você pode dizer para ele, olha, em nome de Jesus, eu estou avançando, a minha família está prosperando, a minha família está crescendo, oh, os meus filhos eu estou vendo. Comece a ver os seus filhos, amados, desde o início, já veja ele avançando e comece a soltar, declarar palavras de fé, palavras cheias de fé, amados, vão fazer acontecer um pipoco, um milagre, amados, pode ter certeza disso. Mas é necessário que você abra esse boca seu aí, aleluia, abra sua boca no seu quarto, abra sua boca no seu carro, abra sua boca onde você estiver, não desiste, fica firme, olha, e você vai ver, o diabo ele vai fazer o seu trabalho de querer impedir você de alcançar o seu objetivo. Mas quem é o diabo, amados? Quem é que está dentro de você? Diga assim, o maior habita em mim. Diga assim, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém. Ele é maior. Coloque o diabo no lugar dele e continue declarando. E aí eu e a Aninha estávamos lá voltando para Porto Velho, para Rondônia. Aquele calor de Torá, amados. Um calor, um sol. Meu Deus do céu, mas que coisa linda. A gente estava lá. Mas, amados, há uma graça, amém? Há uma graça disponível. Você está rindo porque não é com você. Eu desse tamanho aqui, amados, para colocar um terno naquele calor, não era brincadeira não. O negão suava que sobe. Desculpa a expressão, mas eu suei mais que tampa de chaleira, do que pano de cuscuz. Você não tem ideia. Mas a gente continuou chamando o carro. Chamando. Entrava no ônibus. Pai, obrigado pelo carro. Já chegou. Já chegou. Chegava na igreja. Bom, primeiro a gente começou em nossa casa, na garagem de casa. Só tinha eu e a Aninha, inicialmente. Aí nós fomos evangelizando para poder ir de casa em casa, para trazer as primeiras ovelhas. E esse trabalho é lindo, é maravilhoso, é muito bom, porque é o ID, amados, e há um poder no ID, aleluia, glória a Deus. E amados, sabe o que aconteceu? De tanto a gente amar esse carro, de tanto a gente concordar com Deus, a gente dançou no quarto, a gente riu, a gente chorou, amados, a gente plantou bananeira falando, confessando, chamando a existência. E sabe o que aconteceu? O carro chegou, se manifestou, amado. Eu não vou entrar mais em detalhes.